Boa noite a todos. Espero o pessoal chegar aqui. Bem-vindos a mais um NALET bate-papo. Vamos falar com mais uma professora, mais uma pesquisadora sobre um assunto muito importante e muito interessante. Aliás, que já está nos pedidos, né, nas caixas de perguntas do NALET, para que a gente pudesse falar mais sobre práticas de ensino. Eu acho que a gente vai aproveitar bastante. Bem-vindo, Daiane, ao nosso bate-papo de hoje. Esperar o pessoal chegar. Muito boa noite. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Bem-vindo ao nosso bate-papo de quarta-feira. A cada 15 dias a gente está com uma entrevista muito interessante, sempre com professoras, pesquisadoras. E hoje nós vamos ter alguém muito especial falando conosco. Ela já está chegando aí. É isso aí. Todo mundo já terminou as tarefas do dia, tá todo mundo com o pezinho para cima. Tirando um tempinho para nossa live. E a gente se sente muito honrado receber vocês, ter vocês com a gente. Muito bom mesmo. Hoje a Raquel não foi a primeira. Cadê a Raquel? Deve estar chegando aí. Eu já estava com um dia bem atarefado. Muito bom. Qual será o assunto de nós hoje? Nosso assunto interessante de hoje. Acho que eu já mandei o convite para ela. Na verdade, já aceitei, né? Olá, Sabrina! Gente, o som tá bom para vocês? Aqui tá ótimo. Bom, aí vocês me dão um retorno, porque se ele não tiver tão bom, eu coloco o fone. Não, aqui tá ótimo. Tá super nítido. Tá bom demais. Quem mais chegou aqui? Tem mais gente chegando. Mais uma quarta-feira. Nós estamos conseguindo manter o nosso ritmo. A cada 15 dias a gente tem uma entrevista mais especial do que a outra. Muita experiência, muita prática. Além de professora, pesquisadora. E eu tenho certeza que hoje será uma noite muito proveitosa. A Raquel chegou, até que enfim. A Raquel está aqui. A Carolina também chegou. Beleza. E é isso aí. Ainda bem que a nossa live fica gravada, né, Sabrina? Então fica fácil todo mundo acompanhar, aproveitar. E a gente aproveitar você mais ainda, né? Aproveitar o seu tempo, a sua disponibilidade para compartilhar com a gente e falar sobre um tema tão interessante. Então vamos começar, Sabrina? Vamos lá, você quer se apresentar? Vou deixar você falar com a turma aí. Então, gente, meu nome é Sabrina, eu sou professora de inglês e sou participante aí do NALET, né? Fiz o meu mestrado junto com a Raquel Bambirra aí, estudando videogame, que é um aspecto da cultura pop que a gente vai falar hoje. E faço meu doutorado também, sou doutoranda no programa de estudos de linguagem do Cefet, mas eu estou trabalhando agora com os aspectos mais ligados à questão cultural e essa literalidade do mesmo objeto que eu pesquisei no mestrado, em outro viés também no Cefet, né? Não mais na questão da educação. Eu acho que é isso, né? Eu tenho uns 20 anos de estrada já, de aula de inglês e afins, e uma vida inteira de gamer e consumidora de cultura pop aí. Quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Sobre gamers, sobre essa questão cultural tão atualizada, realmente eu acho que é um grande desafio para os professores, né? Tem professor
acho que descabela quando pensa que tem que acompanhar tanta evolução, tanta revolução, né? Que tem entrado para a sala de aula e feito parte da nossa rotina, né? E não tem como a gente fugir mais, né? Não, com certeza. E é mais que isso, eu acho que não é nenhuma questão de ter como fugir ou não, mas uma coisa que está inserida na realidade dos meninos. Então, se faz parte da realidade deles, por que não a gente também participar dessa questão que é tão interessante para eles? E fora, gente, que a gente é professor, mas a gente também é gente, né? Então, a gente consome, convive com isso tudo que está nos bombardeando. Eu acho que não tem como não pensar hoje em termos dessa produção cultural, que ela é massiva dentro da cultura pop. Se for pensar o número de filmes que são lançados, além disso, a questão do dinheiro vinculado com esse tipo de produção. Hoje a mídia que mais rende é o videogame. O videogame já desbancou cinema, já desbancou série, streaming, tudo em termos de números de vendagem. Então é um mercado aí que é super significativo. Eu acho que não levar isso em consideração é até a gente, como pesquisador, professor e afins, não entender o mundo que a gente vive. E como é que você vai ver o mundo que você não entende, né? Você está falando sobre essa questão da cultura pop, né? E essa é a área que você vai falar hoje, né? Você vai abordar essa questão da cultura, do contexto, né? Dessa coisa tão presente na vida dos alunos, né? E dentro do processo de aprendizagem, não é isso? Então, eu acho que não só dentro do processo de aprendizagem formal, e até falar um pouquinho da minha dissertação, porque eu pesquisei o uso de jogos que estão ligados aí, era um jogo que era do Batman, que tinha todos os personagens da DC, e a escolha foi justamente motivada por isso, porque não tem como a gente pensar aí em criar uma relação afetiva, uma experiência significativa para os alunos se não é algo que dialoga com eles de alguma forma. E é um problema, por exemplo, que eu tive muito grande, eu tenho, com algumas outras pesquisas que tentam colocar materiais autênticos ligados a essa questão, uma série ou afins, e não fazem uso de uma coisa que seja dentro do universo dos próprios alunos, que eles já gostem e tentam gamificar ou didatizar algum processo, ao invés de usar coisas nos quais os alunos já têm uma relação afetiva com. E foi a proposta que eu cheguei para a Raquel. Eu falei assim, Raquel, eu aprendi inglês jogando. Eu sempre fui consumidora de livros de RPG, revista em quadrinho e todo esse universo desde criança. A maioria dos meus amigos também. E todos nós aprendemos e mantivemos a língua, inclusive ao nível de chegar a ter uma certificação internacional de proficiência, sem nunca ter estudado em uma escola de inglês. Uhum. E isso, a grande maioria das pessoas do meu convívio, que tem essa imersão dentro desse tipo de cultura, principalmente quando a gente cresceu. Quando a gente cresceu, você não tinha a questão das dublagens, não era uma coisa acessível, você não tinha legenda como algo acessível, então a gente tinha que entrar na internet depois da meia-noite, na casa do colega, esperar uma semana no Emulinha para baixar um arquivo de música, um arquivo de livro. E toda essa vivência desse universo da internet, das questões dos próprios heróis, ou da mitologia, de Tolkien, de todo esse conteúdo ligado aí à cultura pop e à cultura nerd também, que foi possível para mim entrar no que é a língua. E isso me levou a aprender de outra forma. Eu não aprendi, particularmente, o que era um simple present, um present continuous ou qualquer outra forma. Eu aprendi pegando um livro de RPG e traduzindo na marra porque eu queria jogar. E aí, todas essas estruturas sintáticas e outras coisas começaram a fazer sentido para mim na minha prática para poder jogar. E também
amigos. Por exemplo, eu queria muito jogar, eu lembro isso até hoje, que era Final Fantasy VII, não, era Final Fantasy VI da Terra. E o jogo era todo em inglês. E eu precisava de fazer as quests. Para fazer as quests, era um jogo que tinha muito texto, tinha de um jeito ou de outro que fazer que aquilo funcionasse. Como é que aquilo ia funcionar? Eu ia ter que aprender, eu ia ter que entender. Então, eles estavam falavam assim, gente, o que é esse povo falando? Zé tá falando isso, isso e isso. Começava a desenvolver mecanismos, fazer inferências. E por meio dessa desenvoltura de mecanismos e inferências, que eu comecei a entender uma outra língua. E isso é muito presente para mim, por exemplo, em outras línguas de conteúdo com qual eu consumo. Às vezes eu escuto uma coisa em japonês, eu sei o que é, eu entendo mais ou menos uma estrutura de frase, porque de tanto conviver e consumir produto da cultura pop japonesa como anime. Então eu sei, cara, se aquilo ali, sem nunca ter estudado que ele tá fazendo um chamamento, que isso aqui o cara tá xingando, que isso aqui o cara tá fazendo porque eles trabalham muito com honoríficos e tal, que ele tá usando honorífico, ou o que que tá acontecendo ali por esse tipo de mecanismo. E isso sempre me interessou, porque eu falei assim, isso não é um processo só meu, isso é um processo de várias pessoas que estão inseridas dentro desse ambiente. E era uma coisa que eu verificava em muitos dos meus alunos, por exemplo, que eles jogavam videogame e eles estavam acima de todos os outros alunos. Por quê? Porque eles conseguiam perceber certas coisas que já estavam no ato de jogar, no ato do afeto e do prazer que eles tinham com aquilo ali. Então, sempre foi a minha curiosidade. Como é que é esse processo? O que acontece dentro desses processos para aprender uma outra língua dessa forma? E foi essa proposta que eu cheguei para fazer o mestrado. E ali eu já tinha uma leitura, uma vivência ali acerca de questão cultural, cultura pop, que a minha graduação não é em letras, é licenciatura. A minha graduação é um bacharelado em letras, edição. E eu sou de textos tanto científicos quanto textos de ficção científica, de outras coisas ali, em língua estrangeira. Eu falava assim, poxa, consumir esse conteúdo que me deu esse aporte. Outras pessoas também consomem, então e aí? E aí até esse conteúdo teórico, porque eu tinha umas curiosidades assim, poxa, como é que está acontecendo as questões ali de transmídia? Então eu sempre estava lendo uma coisa ou outra sobre isso. Aí eu cheguei no mestrado já com essa ideia, poxa, eu quero pensar em transmídia, eu quero pensar nessas relações da mídia e como isso se dá. E aí a Raquel me apresentou aí a questão do marco teórico da Lara Micoli sobre experiências. Mas eu cheguei para a Raquel e falei assim, Raquel, eu acho ótimo, fantástico o que ela fala sobre experiência, mas não cabe dentro do meu trabalho, porque eu não quero falar de coisas de sala de aula. Porque eu não acho que isso, como é usado em sala de aula, é funcional. Eu não acho que o movimento que os professores estão fazendo com relação a esse conteúdo é algo que esteja sendo significativo para os alunos. E ela falou assim, e de onde você tira isso? Eu falei assim, da minha própria experiência, da experiência de quem eu convivo, da experiência dos meus próprios alunos, de coisas que eu falo em sala de aula. Quando eu colocava meus alunos para jogar em aula, não era nunca a mesma coisa do que quando eu recomendava um joguinho, falava assim, pô, joga massa e tal, vai lá jogar. Aí os meninos iam lá, jogavam, curtiam e falavam assim, não, professora, muito bom. Eu falava assim, então na prova oral, vão lá e me conta sobre esse jogo. E isso foi muito melhor. Eu tive um resultado muito melhor quando eles chegavam numa coisa que eles gostavam, numa coisa que fazia sentido e que trazia algo no tangencial. E estava fazendo outros estudos também do pessoal dentro da própria linguística aplicada e de outros vieses que pesquisavam videogame. Eu achei o trabalho do James Poldi e também do Portnow, que trabalha no design, e eles falavam muito sobre essa questão de aprendizagem tangencial ou de um produto que ele oferece uma possibilidade de você aprender com ele. Que ele não está no produto em si,
mas que permeia essas questões. Eu falei assim, é justamente isso. É justamente isso que eu preciso, e é nisso que eu vou conseguir achar as questões da minha pesquisa. Porque quando você pensa que você consome um conteúdo e que esse conteúdo, de certa forma, vai te pedir para pensar outra coisa, vai te estimular a procurar uma outra solução, uma outra forma de pensar, esse conteúdo te forçou a aprender e de forma muito mais eficaz do que você faria em qualquer sala de aula. Porque na sala de aula não tem a questão de a motivação não está clara ali para o menino. Às vezes o menino está lá e está assim, poxa, eu estou sendo aqui forçada a responder um quiz, eu vou responder um quiz aqui, sei lá, pelo Kahoot, porque pelo menos eu estou concorrendo com outro coleguinha e tal, mas não é o que eu tenho para fazer, não é o que eu gosto. Estou fazendo isso aqui porque é menos pior. Então, quando você usa, sei lá, um board game na aula, pô, a aula ficou legal e tal, os meninos curtiram. Mas não é a escolha. A escolha é quando ele joga, de jogar, entender, ver aquilo ali e sentar e procurar um outro livro sobre o assunto. E procurar alguma coisa a mais. E, sei lá, ler o quadrinho. Poxa, o menino jogou um negócio, viu o filme do Batman, ele vai querer ler o quadrinho do Batman, ele vai querer jogar sobre isso. E aí a história do Batman vai trazer uma questão de problemas sociais urbanos. Ele entendeu o letramento crítico ali dentro. E aí ele construiu isso pela própria vontade. E naturalmente. E foi assim com a minha aprendizagem de língua. Foi natural. Foi um processo que aconteceu dentro da minha própria vontade, minha própria motivação. E num ritmo que foi extremamente eficaz. E então, eu sentei e falei assim, poxa, esses caras estão no caminho certo, de pensar que os jogos têm que ser pensados para oferecer algo que tangencia, e aí vem a língua. Quando a pessoa joga numa língua estrangeira, ela sempre está tangenciando. Então, ela sempre é um conteúdo que perpassa ali. E quando a gente pensa, e foi engraçado que quando eu estava fazendo o mestrado, eu não tinha lido ainda a Ofélia Garcia e o pessoal que trabalha com bilinguismo, eu fui ler depois que eu já tinha defendido, e eu achei maravilhoso, porque casou em muitos aspectos com que ela fala de ensinar na língua, não ensinar a língua. Então, era justamente esse processo que estava acontecendo comigo, que estava sendo pesquisado lá, mas eu ainda não tinha conhecimento na época do mestrado. Eu falo que hoje, se eu fosse fazer meu mestrado, eu ia usar muito dessa questão do bilinguismo, porque dialoga. Você está aprendendo ali na língua, na prática, não a língua em si. E jogar me fez ser assim, a experiência de outras pessoas também foi assim. E aí a gente precisou, eu e a Raquel, com base nisso que a gente leu do Portnoy, do que o Paul D falava, dessa questão da potência intrínseca ali nesse tipo de aprendizagem, que não é a aprendizagem formal da escola regular. A gente precisou fazer um processo todo de adaptação do que a Laura falava, porque o marco dela de experiências não trabalhava, e a linguística aplicada em si, quando a gente pensa, ela não trabalha tanto com as questões de fora da sala de aula. Porque a gente fica focado em pensar nos processos de melhorar a sala de aula, o ensino e a aprendizagem na sala de aula, na escola, e todas essas coisas. E a gente vê que as situações de aprendizagem, as experiências de aprendizagem, elas emergem em todo momento, em todo lugar. A sala de aula, na verdade, é muito mais um ambiente fabricado que muitas vezes atrapalha muito mais do que propicia uma experiência de aprendizagem. E aí a gente passou a adaptar o marco e fazer outras coisas para poder pesquisar efetivamente sobre isso. Mas eu acho que até já falei um pouquinho demais, desviei, que a gente ia falar até de uma coisa um pouco mais concreta, né?
Então, acabei que falei muito da questão da pesquisa no mestrado e não dessas coisas concretas em si. No meu mestrado, sempre foi motivado pela minha prática e pela minha experiência do que eu vivi como professora. Então, eu vivia como professora esse dilema de ver assim, poxa, os meninos, principalmente hoje que tem uma questão do acesso muito maior, eles, o tempo inteiro, eles têm ali essa exposição e eles estão em várias e várias ações de aprendizagem que a gente não está pesquisando, a gente não está vendo, a gente não está entendendo. E eu, como professora, ficava incomodadíssima. Por que a gente perde tantas oportunidades de coisas que já existem, que já são vistas, que já são experimentadas, e ficamos aí querendo forçar os meninos a fazerem coisas que não são o que está propiciando algo significativo. E eu via, gente, quando eu sentava com meus alunos e ia conversar efetivamente sobre coisas que eles gostavam em língua estrangeira, eram as aulas que eles estavam mais satisfeitos. Porque eles iam falar do que eles gostam, do que eles querem. Aí eu depois fiz algumas aulas com os meus alunos mais velhos, até assim, poxa, vão no cinema e depois vão sentar e trocar uma ideia do filme em inglês na hamburgueria ali. E filmes ligados a esse universo, coisa assim, não é um mega filme de arte maravilhoso, mas um filme tipo Capitão América, sabe? E sentar e ter esse tipo de conversa, de jogar RPG com meus alunos fora do ambiente de sala de aula. Tal dia, na época que o Nerds Club ainda estava aberto aqui em BH, eu falava assim, poxa, vão lá sentar e vão jogar um dia, sei lá, Magic, vão jogar Dixie, vão jogar o que quer que seja em inglês. Foi maravilhoso. Foram várias experiências excepcionais que eu tive, porque o pessoal que foi, eles estavam afim. E aí, a língua foi aparecendo ali dentro do uso. Inclusive, assim, coisas que eles não sabiam, a pessoa sentar e falar assim, poxa, how can I say that? E ter o esforço de manter essa imersão dentro do ambiente. É por onde a gente pega o público mais jovem, quer queira, quer não. Gente, os meninos consomem, as meninas consomem Marvel, hoje as meninas também jogam, o tempo inteiro. E você vai deixar passar uma oportunidade tão maravilhosa de perceber e de aprender junto com os alunos, porque, sei lá, porque não é dentro do tradicional, sabe? E aí eu fui tentando sempre fazer isso. Eu falava pros meninos, o que vocês fizeram no final de semana aí? O que vocês viram? Me recomenda uma série aí. Aí, professora, essa série você não vai ver. Eu falei, por quê? Isso aí não tem a ver com você não, pelo amor de Deus. Os meninos zoavam assim, falavam assim, de menininha, professora, só vê os trem de sci-fi assim e tal. Eu falei assim, não, mas vai, eu vejo um episódio pra gente trocar ideia. E às vezes eu nem via, mas eu deixava a pessoa falar e isso consegue conduzir ali dentro daquele interesse. E eu tive resultados muito, muito bons. Por quê? Porque justamente que permeia pelo afeto. E ficou muito claro, por exemplo, os meninos quando jogavam, eles queriam fazer coisas mais interessantes quando era um personagem que era o personagem do afeto. Sabe, era, poxa, eu quero jogar com o Robin, porque eu gosto do Robin, do Teen Titans, e eu quero fazer isso, isso e isso para pegar a roupinha do Robin dentro do Teen Titans Go. Então ele fazia o esforço para pensar alguma coisa, para criar algum padrão de língua afins que ele não tinha, porque ele estava afim de pegar a roupinha do Robin. Ponto. A roupinha do Robin é massa demais, eu não vou querer pegar a roupinha do Robin. E tiveram coisas assim que eu falo como cientista, eu fui muito feliz em certas coisas da minha dissertação,
Porque emergiram muitas situações que eu falava assim, gente, os meninos, você vê essa montagem, esse processo mental de montagem de padrão, sem ele ter estudado, porque ele achou massa aquilo ali. E eu via isso também muito aqui no meu filho, que ele nunca estudou inglês formalmente, e ele chegava e falava assim, não, isso aqui vai ser assim, assim, assim. Aí eu falei assim, por que isso vai ser assim, Rafael? Ele, não, porque ó, todo mundo está falando e apareceu 1 milhão de ING, então vai ser com ING aqui, se não for, vai ser AD. Porque eles têm a capacidade de inferir sem a gente precisar ensinar. Por quê? Porque aquilo ali está sendo significativo. Aquilo ali tem uma relação de afeto. Aquilo ali é importante o suficiente para prender a atenção, para motivar, para fazer com que ele queira, por ele, fazer aquilo ali. Sem precisar fazer uma coisa de forma artificial. Que era o meu grande problema, que eu até falei com a Raquel, que foi um dilema que eu preferi no doutorado, inclusive, pesquisar outros aspectos estéticos, narrativos dos jogos, porque eu tenho uma discordância gigante dos processos de gamificação, que eu acho que não são eficazes, eu acho que não são efetivos, e eu acho que em muitos aspectos são, inclusive, agressivos com relação ao outro ser, porque você está forçando uma coisa que é supostamente legal para que ele faça uma coisa que ele não quer fazer. E aí você está mudando o modus operandi de algo que é positivo para a pessoa, como jogar, fazer um quiz, acessar a internet, para colocar com que ele faça uma coisa que ele não quer efetivamente fazer. Isso me dá um incômodo tremendo, que eu acho que a escola, o estudo formal já faz isso. Então, qual é a grande diferença de eu fazer isso com um joguinho, de eu fazer isso normal? Não tem diferença nenhuma. Está fazendo a mesma coisa apenas na outra mídia? Então, qual é o ponto de eu estar fazendo a mesma coisa na outra mídia? Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não estou criando nada significativo. E aí, eu acho que no doutorado, pesquisar isso dentro da linguística aplicada, eu ia esbarrar em muitos conceitos, em muitas coisas que são fortemente já intrínsecos e dentro da área, que eu não sei se eu teria um fôlego teórico, às vezes, para isso. Então, foi uma escolha aí de não querer isso agora. Eu até brinquei com a Raquel, eu falei assim, eu tenho vontade, depois de fazer um pós-doc, quando eu já estiver firme como pesquisadora, para comprar essa briga. Porque faz uma diferença. E faz uma diferença gigante. Até o que a Raquel falou aí, eu consigo perceber porque foi o meu processo. E quem aprendeu, às vezes, uma língua estrangeira formalmente tem dificuldade de enxergar outros processos que não foram aquele nos quais eles estão. E a gente, como professor, como pesquisador de linguística aplicada e tal, a gente sabe disso, que a gente tende a fazer os mesmos projetos e afins. E você não consegue ver que as coisas estão acontecendo de outro jeito, de outra forma. E aí a gente continua no digital, usando um processo de gamificação, usando elementos de jogos e afins, para repetir os mesmos erros. E aí, eu falei, de que adianta a gente estar repetindo o mesmo processo, sendo que esses processos acontecem tangencialmente de forma muito mais interessante? E por que não entender como essa aprendizagem se dá de outra forma, para a gente, de algum jeito, fazer isso para a sala de aula de uma forma que seja funcional. Não só colocar uma estrelinha
só colocar um bem, não só colocar um tempo dentro do jogo, mas colocar algo que seja significativo. Uhum. E esse é todo o mote, eu acho, que foi da minha pesquisa, de pensar, o que está acontecendo? Poxa, está acontecendo, e aí? O que a gente está fazendo com isso que está acontecendo? Cadê as pesquisas sobre toda essa gama de coisas que estão acontecendo e não estão sendo vistas porque a gente está pensando ainda em mecanismos de se fazer a mesma coisa? Entendi. Eu estou deixando você falar, estou aproveitando porque essa sua ligação entre pesquisadora e prática de sala de aula, né, essa vivência, é uma coisa muito rica, porque a gente encontra muitos pesquisadores que pesquisam de fora, né? É aquele olhar externo ao processo e fica tentando entender algo do qual não faz parte. E às vezes, aquele professor de sala de aula que realmente está ali tentando descobrir, inventar o caminho da roda, né? Porque às vezes podia ler, né? Podia ter as referências de quem já pesquisou, de quem já desbravou algumas coisas, né? Que facilitam a nossa visão. Às vezes está sofrendo porque fica limitado, né? A sala de aula, aquele ambiente fechado, que às vezes mata, né, o potencial, como você disse, né? Às vezes ele é violento, não só para os alunos, mas às vezes até para o potencial do próprio professor, né? Então, Só está muito interessante analisar e ver a sua visão dos dois lados, né? Que você tenha analisado as coisas dos dois lados. Eu notei algumas coisas aqui para explorar um pouquinho de você, algumas coisas interessantes. No início você falou sobre a questão da realidade do aluno, né? Quando a gente fala de game, de gamers, do que os alunos têm feito, né, no tempo livre, ou como hobby, ou como interesse, e você falou disso dentro do programa de ensino, né? Dentro da abordagem, né, de aprendizagem. E para muitos professores é difícil, né? Ele ter essa visão de que o que é importante para o aluno deveria fazer parte da visão dele, né? Ou da bagagem que ele traz como estratégia de aprendizagem ou motivos, né, de aprendizagem, etc. Eu achei isso muito interessante, porque é um caminho inverso, né, do que às vezes aquele professor tradicional costuma usar, né, dele ou do currículo para o aluno. E você abre uma porta para ver o que está acontecendo na vida do aluno, para que isso seja uma porta também, né, do processo de aprendizagem. Eu achei isso muito interessante. mas é justamente isso, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, na própria vida da gente, o que é que você gosta como ser humano? Poxa, você gosta, sei lá, de cozinhar. Se eu chegar para você e vou falar de cozinhar, É. isso vai funcionar. Você ganhou o ponto, né? Já abriu a porta. Uhum. Para que eu vou sentar e às vezes eu nem preciso saber do que é cozinhar, Uhum. não. Eu posso escutar. É. E aí eu acho que os professores têm uma resistência muito grande, por exemplo, com coisas diferentes, principalmente os professores um pouco mais velhos. Ah, poxa, mas eu detesto filme de herói, não quero perder meu tempo com Marvel, não quero perder meu tempo com isso, sei lá, gosto de exposição, de ver coisa de arte. Uhum. Ok, mas você pode escutar, Uhum. sabe? Não precisa dominar a área, né? Para você ter Não precisa nem saber. Você pode fazer um movimento de escuta. E Uhum. aí? É. Não faz parte do seu universo? Mas, poxa, pode escutar. É. É igual eu falo. Eu tenho um objetivo aqui. Tenta alcançar esse objetivo com o seu caminho, né? Não precisa ser o caminho. Eu posso desafiar você a mostrar para mim a importância da sua cultura, do seu conhecimento, né? Da sua bagagem. Eu tive experiências excepcionais em salas sobre isso. Quando eu estava no Estudal Central, estava trabalhando com os meus alunos lá a questão até do approach que o pessoal usa no Cefet, os gêneros textuais. Aí eu estava trabalhando tutorial. Os meninos, lógico, os meninos vão desafiar, né? É aluno, né, gente? Não existe não desafiar, aluno. E aí os meninos falaram assim, eu quero fazer um tutorial de assalto. Assim, de boassa. Só fazendo em inglês? Tô.
faço o tutorial de assalto, contanto que tenha todas as etapas do gênero textual e no final tem o vídeo. O povo, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, você não está estimulando o assalto final. Já se o papel inteiro duas vezes. Faça-me o favor. E aí os meninos foi um vídeo hilário, eles tiraram total, aprenderam todos os vocabulários possíveis e impossíveis em relação ao tráfico e o crime e afins. E o vídeo, gente, eu falo que depois eu não peguei esse vídeo, é uma das coisas que eu mais me arrependo. Os meninos gravaram no Barreiro e estavam lá fazendo a gravação do suposto assalto. Aí passou uma mulher na rua e falou assim: Nó, os assaltantes do Barreiro tá foda, tá até gringo falando em inglês. Foi hilário, a turma inteira engajou. Eram alunos de escola pública que não falavam inglês, mas que conseguiram gravar um vídeo inteiro de um tutorial de algo que foi extremamente significativo para eles. Vídeo, né? Que é uma coisa difícil de produção, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar uma ideia em 5 linhas no papel e trabalhar com a produção, né? É muito difícil. Por quê? Porque foi algo que engajou. Aí as meninas também falaram assim: ah, mas eu só gosto de fazer maquiagem. Pô, faz um tutorial da maquiagem artística. Por que não? Ah, mas eu quero fazer um tutorial, sei lá. Parece cada coisa. Eu falei assim: qual o problema? Ah, eu quero fazer um tutorial de como fazer squat em inglês. Eu falei assim: então faz sim de squat. Se tiver ok, tiver o passo a passo, sem problema nenhum. E ao partir dessa realidade deles, gente, sei lá, eu não gosto de malhar, não sei o que os squats que os meninos estavam fazendo, eu não tinha capacidade técnica de julgar o conteúdo, mas o que eu precisava era que eles soubessem produzir o gênero e produzir as coisas dentro do gênero de forma de qualidade. E isso era o meu papel como professora de linguagem ali. E isso foi super bem sucedido. Uma coisa interessante que você falou é que essa visão da cultura, da importância da cultura, de participar dela, né, e deixá-la ser realmente real no processo, do que você estiver fazendo, né, seja no momento de lazer ou até no momento de aprendizagem, né, numa sala de aula, etc., trabalho às vezes, é que você tinha essa experiência antes. E é interessante você falar que como professora, você não teve que se... Tipo assim, aquela coisa martirizante, de sacrifício, de ter que engolir aquilo. Para você foi um processo natural de já ter isso e poder aproveitar isso na sua profissão, né? A gente vê muita insegurança nos professores, porque quando a gente fala de uma parte da cultura que não é muito a praia do professor, né? Seja um estilo de música, seja um debate de uma área que às vezes a pessoa é muito oposta. A gente vê isso até em argumentação, né? Tem gente que não abre margem para debater com o aluno, para argumentar com o aluno, só porque ele acha que as pessoas vão pensar diferente, né? Vão ser opostas. Se você pensar diferente é o que promove mudança. E eu sempre fui muito aberta, eu tenho alunos de posicionamento completamente diferente do meu. Sempre escutei e no final falava assim: pô, massa, só não concordo. Mas você defendeu sua posição super bem. Eu faço muito debate club com meus alunos que têm posições políticas, inclusive muito diversas. Na época que estava essa polarização, a gente vive essa polarização muito forte. E nunca tive problemas. Nunca tive problemas. Porque o mesmo tempo de fala de um e do outro e estabelecia critérios fáceis. Pô, respeito, não levantar a voz, taranã, você tem que usar argumentos. Como é que você mede uma argumentação? Uma argumentação você tem que ter tal e tal e tal marcador. O que é que esse marcador de linguagem faz? O que é que você faz num gênero debate? Qual o tipo de linguagem que você usa? E os próprios alunos se autorregulavam nisso. Porque quando um levantava um pouco a voz, o outro já falava assim, ó, menos ponto pro fulano ali, porque ele não está sabendo usar a linguagem argumentativa. A gente acha que nós precisamos pegar, no processo de aprendizagem, a gente acha que a gente precisa só pegar na mão do aluno e caminhar com o aluno. Mas o próprio professor, ele é apenas um elemento do processo de aprendizagem. Então, ele não é o dono do processo de aprendizagem.
elemento do processo de aprendizagem. Eu não tive um professor como elemento no meu processo. E na minha dissertação eu não analisei professor, não tinha isso como elemento. Mas a mesma insegurança que os professores sentiram na era da tecnologia, né, no advento da tecnologia em sala de aula e etc., né? E a gente percebeu que os professores se sentiram muito, a maioria dos professores se sentiu inseguro em relação a essa nova postura e etc. Eu acho que você está trazendo algo muito rico, porque o que a gente mais ouve no ambiente educacional são os grandes desafios de se ensinar hoje em dia, né? Principalmente para adolescentes. Está todo mundo assim, tentando, pedindo socorro, né? E você está dando a sua pesquisa, o seu trabalho, como a Raquel disse, está abrindo caminhos, né? Você está mostrando como é possível a gente dialogar, a gente interagir, e que talvez isso vai ajudar a gente a quebrar as maiores barreiras, né, para a aprendizagem agora. Principalmente, eu acho que é não ter medo. Eu acho que a gente tem muito medo, os alunos também têm muito medo. A gente está vivendo em tempos muito sombrios, sabe? E lidar com esse medo que a gente tem disso é o primeiro passo. Que os alunos, eles podem estar querendo ali te atacar, te julgar, que em algumas circunstâncias a gente sabe que isso está acontecendo, mas se você está ali trabalhando com objetividade, com parâmetros claros, e ele vai ver que é uma questão ali até científica, porque ele tem que trabalhar, a gente trabalha com linguagem. A linguagem, ela é argumentativa. Uhum. A gente trabalha com letramento, a gente tem que trabalhar com letramento crítico. Uhum. Então, a gente tem que fazer isso de alguma forma. Isso não quer dizer que é colocar o nosso posicionamento, mas fazer que ele construa uma coisa dentro de uma linha de raciocínio que faça sentido com base em toda a ciência que a gente tem para trás. E uma ciência linguística ali. Eu tô lembrando de uma coisa que você falou aí agora, e eu lembrei do comentário de um aluno esses dias para trás. Um aluno falou assim: William, a minha professora descobriu o Kahoot. Eu esse mês o Kahoot. E para ela foi uma descoberta. E agora está usando o Kahoot toda a aula, e está sendo aquela coisa e tudo mais e tal. Mas você citou o exemplo do Kahoot, porque é engraçado, porque em algumas capacitações, seja em pós-graduação, mestrado, nós temos visto, esse ano, o ano passado, esse ano, pessoas descobrindo certas ferramentas que já são conhecidas há algum ano. E que para uns ainda é novidade. E você colocou o Kahoot, por exemplo, como uma coisa tão, na sua visão, estou seguindo a sua visão crítica do sistema, né? Às vezes o Kahoot como uma coisa tão obrigatória, tão forçada, tão limitada como ferramenta, dentro do universo de interesse, né, de estratégias que o aluno abre para você, por causa da cultura em que ele vive e tudo mais, que enquanto nós estamos vendo alguns professores descobrindo o Kahoot esse ano, você já levantou o nível lá em cima. Você falou, gente, e os jogos, e as séries, e tudo que é o universo que está fora da sala de aula, que você às vezes nem consegue limitar ao espaço da sala de aula. Na verdade, você tem que entender que não é na sala de aula, né? Que é aberto, e acho que foi sua crítica em relação a isso. E olha para você ver em que são diferentes os mundos, né? Em que as pessoas estão. Mas aí o Kahoot, eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer dele como, não só do Kahoot, o Quizlet e todos os outros. Qual é a diferença dele para um quiz que você faz no Google Forms? Só o tempo e a musiquinha, que são dois elementos de jogo. Você está falando que são pequenas diferenças ainda em relação ao que deveríamos estar enxergando, né? E aí, convenhamos, por que o aluno engaja, por exemplo, no Kahoot, no Quizlet e outras coisas que fazem esse tipo de quiz? Porque as pessoas gostam de concorrer. As pessoas adoram concorrer. Está trabalhando ali com uma coisa que, inclusive, eu acho que, em termos educacionais, é negativa, porque você está trabalhando com instinto de competição
enquanto você poderia estar trabalhando com questões de cooperação. Né? É. Uhum. Então você está ali atiçando o povo pegar fogo dentro da sala de aula e falar assim, gente, nossa, a gente é professor, sabe? Lógico que os meninos vão falar assim, chuta, maluco, fiz mais ponto que você. Virou o Enem da vida, né? Não, mais que isso, vira assim, é partida de futebol, não sei o que, tal. E não é esse o tipo de potência que um jogo tem. O jogo tem potências muito maiores que essa. Então eu acho que Duolingo, todas essas apps, todas essas questões gamificadas, elas são feitas em uma maioria por pessoas que não entendem de jogos ou pessoas assim que entendem de jogos e não entendem de educação. É muito difícil você achar um profissional que entenda essas duas coisas, então você sempre tende a ter produtos em jogos sérios que ou eles são só a estrelinha, os elementos usados ali, como se isso fosse um jogo, para poder te forçar a fazer uma coisa que não é por aí. Gente, me incomoda muito porque, por exemplo, os jogos sérios, mais que em sala de aula, eles têm sido usados muito em treinamento de empresa e outras coisas. Então acaba assim. E eu acho que é uma questão muito perigosa. A gamificação do ambiente de trabalho, que isso precariza a questão da forma de trabalhar. Poxa, eu trabalho num lugar que tem uma piscina de bolinha, doido demais. Então eu vou ficar ali só na piscina de bolinha, eu não vou sair para minha vida, eu não vou sair para minha casa, porque eles criaram um ambiente que te envolve. Então tem todas essas outras questões que não são tão isentas Parece na questão. de management, né? De gerenciamento do processo, ao invés daquela coisa autêntica que você falou, né? De trazer o autêntico, o real, para o processo, Exato. para a aprendizagem. E não só para aprendizagem, para a convivência, para a vida. Então, é esse o incômodo que eu tenho com esses processos de gamificação. Porque eles podem ser muito interessantes. Eu não vi nada ainda muito interessante. Uhum, entendi. Se Eu não afasta vi, do autêntico, né? eu não vi nada ainda que use que use digitalmente algo que a gente já não fazia no analógico. Ou que seja Parece que é só um frame, né? É só uma forma que foi. que você coloca um instrumento de competitividade para poder Ao funcionar. invés de construção. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tinha notado aqui enquanto você estava falando. A gente falou um pouco do professor, né? Dessa insegurança do profissional, do professor, do educador, em relação a ser mais aberto, né? Para essa questão da cultura, da autenticidade, né? Do conteúdo, né? Um conteúdo mais autêntico. E na questão do aluno, você que trabalhou em prática assim, mais com essa questão dos jogos, dos games nesse processo de aprendizagem, o professor a gente sabe que tem uma certa resistência. E em relação aos alunos, porque eu sei que o inglês não é unanimidade, por exemplo, né? O conteúdo que a gente às vezes trabalha, por mais que faça parte, algumas pessoas têm resistência, seja a cultura americana, ou a língua inglesa, ou línguas, né? Não gosta. Você percebeu isso em relação aos games? Mesmo usando algo tão atual, entre os alunos, você percebeu alguma resistência, ou foi o contrário? Depende do aluno, depende da prova que você vai fazer. Por exemplo, eu peguei um jogo que tem Batman e afins DC, que é um universo que acaba que é mais masculino. Eu coloquei meninas para jogar. E eu deixei as meninas fazer o que elas queriam. E elas adoraram. Sabe o que elas foram fazer? Elas não foram, sei lá, matar os outros caras. Elas foram colorir e Gotham. E qual o problema? Entendi. Teve espaço para adaptação, né? Flexibilidade. Essa é a questão. Os jogos hoje têm espaço para isso, tem jogo para todo mundo. A moça que eu oriento na graduação, que eu oriento junto com o Wagner, ela pesquisa um jogo mesmo que você é o vento e você vai polinizar as flores. E seu objetivo é ficar lá mexendo o controle daqui para lá, assim, para relaxar, polinizando as flores. Entendi. O universo é muito amplo, né? Tem de tudo.
para tudo. E já que se você falou que as meninas tiveram essa, né, um grupo de meninas ali no jogo do Batman, tiveram uma visão totalmente diferente, né, e liberdade, você tinha falado sobre a questão da afetividade. Você acha que essa abordagem dos games, dessa cultura pop, ajuda a gente a resolver um dos problemas mais sérios do processo de aprendizagem, que é a falta de afetividade em relação a... Por quê? Porque o conteúdo vai ser de alguma coisa que faz sentido para eles, que eles querem conversar, que eles querem saber, que eles desejam. E aí eles vão interagir. Natural. Porque parte justamente dessa vontade, desse desejo. Uhum. Acaba sendo mais natural, né? E é isso que a gente queria, né? Assim, a gente está esperando que o processo seja mais natural, né? E que a gente possa incluir isso, né? Porque já está acontecendo, né? A aprendizagem acontece a todo momento, né? A gente não controla mais a aprendizagem. E esse público nosso hoje, ele demanda isso, né? Ele requer essa abordagem. Então, assim, essa conversa nossa é muito importante. Nós estamos falando de algo que já poderia ter sido resolvido há algum tempo atrás, mas ou por falta de abertura, ou de estudo, ou dessa flexibilidade, né? De, de colocar em prática tudo que nós estamos ouvindo há muito tempo, né? De colocar o aluno no centro do processo, da aprendizagem, etc. De um processo de escuta. Você falou sobre isso. Tenta. Poxa, você não precisa saber de cultura pop. Você pode escutar o seu aluno. A gente vai dizer que quando o educador abre mão do controle, que parece que ele vai ter mais controle, né? Parece que ele vai dar mais objetivos, né? Se ele abrir mão desse controle. É isso mesmo? Maravilhosa. Mas isso aí eu falo, aprendi com Raquel Bambirra. A Raquel sempre falou com a gente nas aulas lá, falava assim, se você saiu cansado, é porque sua aula foi péssima. Você não tem controle sobre nada. E aí, sobre entender isso me fez uma professora imensamente melhor. Por quê? Porque eu tinha que, no máximo eu brinco que tem uma metáfora do RPG que é muito boa para isso. Até não só do RPG, mas você tem que ser o mestre dos magos mesmo, desaparecer, dar o quest, desaparecer e resolve aí, e depois você voltar, não, que bom que vocês resolveram. Por quê? Porque é justamente abrir mão para que a pessoa possa, num contexto de hands-on, construir isso. É construção. E a questão que gente, você aprende quando você para, pensa e constrói. Se alguém te entrega algo pronto, você não pensa. E você não pensa, você vai no automático e você replica. O jogo é bom por causa disso, né? São as etapas, a questão do limite de vidas que você tem. Então você quer sobreviver, ao mesmo tempo você enfrenta. E é tão interessante, né? Poder explorar isso. E é mais interessante do que isso, a questão é que a vida é limitadora, gente. A vida limita a gente o tempo inteiro. Então, se a vida limita a gente o tempo inteiro, como é que nós vamos agir perante isso? O que a gente vai poder fazer? Como é que nós vamos poder pensar nessa situação? E o jogo traz isso para a realidade. Tem um livro muito bom de uma design, que ela tem um TED Talk muito famoso sobre videogame, que é a Jane McGonigal. O livro dela chama Super Better, em inglês, mas eu acho que em português é A Realidade em Jogo, que ele chama. É um livro muito bom que ela coloca esses princípios do que é jogar e como a gente fazer com que isso torne coisas da nossa vida significativas. Que dica excelente, hein? Pode repetir pra gente? O jogo chama Realidade em Jogo. É da Jane McGonigal. Ótimo. Bom que vai ficar gravado. E ela é uma game design que ela pesquisa essa questão de por que nos jogos a gente tende a ser a nossa melhor versão da gente. Porque quando você joga, você quer ser heróico, enquanto na sua vida você não quer fazer, você não tem essa motivação para fazer. Então, o que acontece que no jogo é diferente da vida, sabe? É a questão da narrativa, né? A gente acompanha filmes de Hollywood inconscientemente, né?
tendo essa visão, né, de vida, né, de superação, de heroísmo, de protagonismo e etc. E às vezes não consegue replicar isso nas tarefas diárias, né, no otimismo mínimo da vida. É assim mesmo, é desse jeito, é muito. Questiona como a gente trazer isso. Uhum. Quais elementos que vão nos ajudar a pensar e trazer isso? Ótima dica. Excelente, excelente. Bom. Muito bom, porque ela vai tratar o que é um jogo. E é muito engraçado que ela bebe muito da fonte do Huizinga. O Huizinga é um historiador que ele fala da história do jogar. Aí ele fala do que é o esporte, do que é um tabuleiro. E ela vem dessa questão do Huizinga e falar que o brincar, o jogar sempre fez parte da gente. Uhum. Tudo é uma parte integrante na nossa vida. E aí vem, por que a gente não está integrando Ludos? Uhum. Entendi. Por isso Por que a gente está integrando Ludos para nos forçar a fazer coisas que não são coisas que a gente quer fazer? Ou a gente está empregando Ludos de forma perversa? Uhum. Entendi. Que reflexão, hein? Pois é um livro muito bom. E é algo que eu sempre me questiono. Quando o pessoal fala assim, e aí, mas você vai usar, você não usa então coisas gamificadas? Eu falo assim, é lógico que eu uso, gente. É lógico que eu vou usar um carro de outro trem, por quê? Porque os meninos vão responder. Eu sei que isso é eficaz, mas eu brinco para eles e falo assim, ó, vocês estão sendo manipulados, e aí, vocês estão gostando? Estão gostando que eu estou fazendo vocês sentirem uma coisa que não é legal vocês sentirem? Então, vocês estão caindo igual um patinho. Ainda tem uma discussão dessa questão de toda a moralidade que envolve nisso, de ser forçado socialmente a fazer algo que você não Porque quer. você está refletindo o próprio processo, né? Você não está entregando o processo pronto e fechado. Você reflete a sua prática, né? A sua vivência. É isso aí. Ensina a pensar, né? Ensina a pensar e a refletir. Sabrina, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, com certeza, naturalmente, que nós estamos falando de algo tão prático, tão real, né? Que realmente deveria estar nos ajudando, né? Na questão do ambiente educacional, né? Na questão dos nossos objetivos, certo? Você falou, às vezes a gente tem que ser escravo do sistema, né? Ou pelo menos limitados ao sistema, a tempo, a currículo, a programa, mas nós estamos vivendo uma revolução. E pesquisas como a sua contribuem muito para a gente poder dar pequenos passos, nem que sejam pequenos, mas influenciar e conquistar essa vitória. A gente é escravo do currículo, é escravo de todas as coisas, mas a gente pode ter pequenos espaços de escape ao entender que o aluno não vem vazio, Uhum. nem vem pronto. E que tem toda essa bagagem de aprendizagem que ele já tem lá de É uma trás. caminhada. Então a gente não... É uma caminhada. Sabrina, nosso tempo está encerrando. Muito obrigado pela sua participação, por você trazer algo tão rico, tão novo, uma abordagem tão que abre tantas as nossas mentes, a nossa visão. Eu tenho certeza que vai ser aproveitada ainda por muitas pessoas que terão acesso a essa live e vão poder te acompanhar, certo? Também, e as suas novas pesquisas, sua prática, e continuam compartilhando com a gente muitas coisas novas. E eu sei que essa área é novidade toda semana. É isso aí. Tchauzinho, gente. Um abraço para vocês e até a nossa próxima live aqui no Lalete. Bye, bye.